Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek. Bom, vamos então falar dessa super farofa que quando lançou o primeiro filme, nossa, deu o que falar, ficou durante muito tempo lá no top de todos da Netflix, ficou um tempo no top 1, depois ficou muito tempo no top 10 e agora nós voltamos com 365 a sequência agora, estamos falando hoje. O que aconteceu com Laura? O que aconteceu com o Máximo? Pois bem, eu tenho muita coisa para contar para vocês, o que eu achei desse segundo filme. Eu fiz um vídeo falando sobre questões ali, sobre curiosidades do ator que é o Morone que faz o Máximo. Eu não fiz crítica do primeiro filme porque sim, eu tenho muita coisa que eu não gosto de 365, mas eu acho que minha cabeça deu uma mudada para entender um pouco mais desse gênero mais farofa, hot, do que eu entendo que é esses filmes relacionados a isso, né? Tem muita cena de sexo. Chegou o momento de eu falar de 365 dias e eu vou falar com spoiler, tá bom? Se você chegou nesse vídeo aqui segundo a sequência, né? Provavelmente você já assistiu o primeiro filme, então não tenho por que eu fazer vídeo sem spoiler, tá bom? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse segundo filme e bora falar de 365 DNA segundo filme. Então bora lá, o que aconteceu no final do primeiro filme? No final do primeiro filme, a Laura foi sequestrada e lembrando que ela estava grávida, mas ela acabou perdendo esse filho. Porém, quando ela perdeu esse filho, né, ela não contou pro Máximo. Isso tem uma conversa dela com a amiga Olga, né, que depois se engraça lá com o Dominico, né, acho que é o nome dele. Enfim, nesse segundo filme, eu acho que as coisas já começam total atropelada. Ai, gente, preciso falar, eu acho 365 um filme tão ruim, de roteiro, de desenvolvimento, mas é aquela coisa, é ruim, mas eu tô assistindo e é sobre e tá tudo, já aprendi que tá tudo e enfim. E aqui nesse segundo filme já começam com as coisas lá do casamento. No trailer, eu fiz um trailer de react aqui no canal também, um trailer de react. Eu fiz um react do trailer desse segundo filme e o casamento era algo muito importante ali que ia acontecer, mas já logo acontece esse casamento, né? Então, eu acho que nesses primeiros 25 minutos do filme é puro sexo. É sexo de Olga com o menino lá, o Dominique, que ela foi, né, pedida em casamento. É sexo do Máximo com a Laura. E enfim, se não é sexo de um, é sexo de outro. E aí, é cena repetida. Eu acho que, assim, não que não tenha que ter. Eu acho que por sabermos que realmente a história é sobre isso, é muito mais sexual, o casal realmente tem química, e eu acho que de todos esses gêneros, de todos eles que são o que tem mais química em cena. Eu acho, sempre achei isso de 365, as cenas que rolam entre Máximo e Laura são assim, super quentes, e você fica, meu Deus, nossa, parece realmente que você tá naquele negócio e, enfim, tem muita química, isso é total indiscutível. Mas, pra que colocar em tantas sequências assim? Sabe? Corta da cena deles fazendo sexo e passa pra cena da Olga ali, junto com o Dominico. E eu fico assim, meu Deus, cadê a história do segundo filme, que é a parte mais interessante? Acho que no final do filme, do primeiro filme, começa um ritmo super acelerado, que eu acho isso super incrível, demais, tem que ter. Mas aqui nesse segundo filme, esse ritmo só vai acontecer nos 20 minutos finais. E o início do filme, acho que o meio ali deu uma embolada. O grande problema é sim na montagem, é sim no roteiro, mas a gente entende que é real essa farofa. O grande plot desse segundo filme é a questão ali dos irmãos, né? Como assim Máximo tem um irmão e ele joga ali pra ela? Eu acho que depois do casamento, ele já tem muitas desavenças, eu não sinto o casal realmente acontecendo em um casamento e ao mesmo tempo sempre as coisas ali tem muita coisa escondida em relação ao Máximo. E aí, a gente vê o Máximo totalmente desconexo, você até estranha, nossa, esse Máximo aí não é o Máximo que a gente conheceu no primeiro filme, né? Ele tem
essa expressão um pouco mais estereotipada, e a gente acaba entendendo que muitas das cenas do que a gente assistiu não é realmente o Máximo, e sim o irmão dele. A gente vai entender, e agora eu já vou dar todos os spoilers possíveis, que é um momento em que a gente descobre que o Máximo a gente sabe que é da máfia, e depois ele vai conhecer aí o outro cara, né, seria o dono desse tal império, querendo com que o cara quer que o irmão dele seja o dono de tudo, né, não o Máximo, como a gente já sabe. Mas aí o Máximo fica possesso, porque depois que a Laura vê que o Máximo teria traído com uma outra mulher, ela fica doida e vai atrás, né? A gente tem essa nova persona do jardineiro, que, gente, não engana ninguém aquele jardineiro. Até falei assim, será que esse é o irmão do Máximo? Deu uma enganadinha assim, gosto desse plot twist, gosto desse paralelo de narrativa, mas ao mesmo tempo fica real uma bagunça e parece que as conexões ali ficam um pouco perdidas, mas o final consegue fazer essa amarração de toda a narrativa, e isso que eu acho mais legal em 365. Eu acho que os 20 minutos finais dão a história que o primeiro e o início desse segundo filme não deu. Então, quando você chega no momento em que ela descobre que o Máximo, na verdade, não é qualquer irmão, é sim o irmão gêmeo, você fica assim, tudo faz sentido. Porque aquele stick que ele fica... Parece aquele... Como que chama aquele... O filho do Bartô lá do Harry Potter, que faz assim... É o mesmo tique. Eles copiaram ali dele e ele fez um tique pra ficar diferente. E real, assim, tava na cara que não era um cara muito... o mesmo cara que a gente conhecia. Pois bem, eu acho que de 365 nesse segundo filme, acabou da mesma forma que acabou o primeiro, né? Pra deixar aquele ganchão enorme pra gente querer um terceiro filme. E óbvio que eu quero um terceiro filme, porque agora eu preciso saber o que aconteceu. Eu preciso realmente saber o que vai acontecer, né? Porque agora a gente tem ali no final que o irmão do mal, vou falar de irmão do mal, o irmão do mal foi lá, foi atrás dela, né, ficou lá, se esfregando nela, depois a gente descobre que na verdade esse é o irmão do mal e chega o irmão do bem, junto com o jardineiro, que não é o jardineiro, ele é filho do mafioso lá, que tá aí em rixa entre ele e o Máximo. Então os dois entram em rixa, mas a gente percebeu que o irmão do mal é o pior do mundo, então acho que o terceiro filme vai ser sobre essas questões que a gente mal conseguiu entender nesse segundo filme, porque real, gente, só jogaram a bomba e saiu correndo, esse foi o grande problema de 365. E aí, a Laura foi baleada, sempre a Laura em um momento assim de por um fio. Final do segundo filme, sequestrada. Agora, no segundo filme, baleada. O Máximo deu um tiro e baleou o irmão do mal. Temos esse gancho enorme para o terceiro filme. Então, no geral, o que eu achei de 365? Acho que os plots são muito melhores do que o primeiro filme, né? No primeiro filme não tinha quase nada, teve a apresentação, um pouco mais misto, mas esse segundo filme foi muito mal montado. Muita cena de sexo, assim, que daria realmente pra tirar. Eu acho que no começo teve a cena de sexo antes deles se casarem, a cena de sexo entre os dois depois que eles se casaram, a cena de sexo lá do quarto, que ele até fala, já vi isso, e realmente a gente já viu isso lá no primeiro filme, a cena de duas cenas de sexo da Olivia com o Dominique, então assim, e aqueles devaneios que ela tem em relação ao Nacho, né? Que é o jardineiro, que não é jardineiro, que também é mafioso. Mas assim, né, muita cena de sexo pra pouca história. E eu gosto de ver história e realmente acho que é importante ter esses momentos de química, mas ao mesmo tempo precisamos sim de história em 365. O filme vai estar de novo no top 10, não tenham dúvidas, e eu acredito sim que o terceiro filme feche um pouquinho mais e que tenha mais história, até porque a gente já viu que tem muita cena de sexo. E aí vocês vão falar, mas 50 tons de cinza, não. Sim, 50 tons de cinza dá um banho aqui em 365 em relação à história. O casal tem muita química aqui em 365, entre Laura e Máximo, acho que ainda continuam naquela química, sabe, de olhares, muito bom. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha review. Eu entendo que tem muita gente que vai discordar da minha opinião e tá tudo certo, gente. Só não sejam mal educados aqui. Se forem mal educados, é bloco na certa, tá bom? Mas vamos comentar do filme com educação. Respeite a minha opinião, respeito a sua e tá tudo certo.
Comenta aqui no vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, vamos bater a meta aí de 10 mil inscritos. E é isso. Lembrando, vídeo aqui no canal de segunda a sexta. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!